Por que a bactéria fixa o nitrogênio para a planta? Quando a planta realiza o processo fotossintético, nós vimos que ela produz carboidratos. Quando a bactéria ela se associa com a planta e fornece nitrogênio, a planta fornece esses carboidratos para a bactéria. Esses carboidratos eles são oxidados e fornecem redutores para o bacteroide. A gente vai ver que esses redutores são utilizados no metabolismo da bactéria. O processo ele é catalisado por uma enzima denominada de nitrogenase. Então, ela utiliza o nitrogênio atmosférico e converte esse nitrogênio em amônia. Observem que o processo gasta energia. A enzima nitrogenase, ela possui íons ferro, a gente pode observar aqui a imagem da enzima, e possui também íons molibdênio. Então, esses elementos eles são essenciais para as bactérias realizarem o processo. Então, plantas que fazem fixação biológica têm uma certa demanda, né, por molibdênio e ferro. A conversão do nitrogênio atmosférico em amônia requer condições anaeróbicas, porque em condições aeróbicas, na presença de oxigênio, a enzima nitrogenase é desativada. Sem a ação da enzima, o nitrogênio atmosférico não pode ser convertido em amônia. Só que a bactéria ela necessita do oxigênio para realizar o processo de respiração. Então, se a nitrogenase não funciona com oxigênio e a bactéria não respira sem o oxigênio, como que o processo vai ocorrer? Existe uma forma de isolar a nitrogenase para que ela não entre em contato com o oxigênio e seja desativada. E assim, a bactéria continue recebendo oxigênio para que ela possa respirar. Então, como ocorre esse isolamento da nitrogenase? Ele é feito por meio da hemoglobina, ela consegue proteger a nitrogenase. A hemoglobina é uma proteína que é encontrada em altas concentrações no citoplasma das células que foram infectadas e é ela que confere aquela coloração rosada aos nódulos. Parte dessa proteína é produzida pelo bacteroide e parte é produzida pela planta. Mas como que ela consegue proteger a nitrogenase? Então, ela consegue retirar o oxigênio presente no ar atmosférico e se transforma numa forma oxidada. E ela lança o oxigênio para dentro do nódulo numa quantidade suficiente para que a bactéria consiga respirar e de forma que não atrapalhe então a ação da enzima nitrogenase. Aqui nós temos o complexo enzima nitrogenase. Esse complexo é formado por duas subunidades, a subunidade ferroproteína e a subunidade molibdênio-ferroproteína. O processo começa com um doador de elétrons, que é a ferredoxina. Ela está então na forma reduzida. Lembrem-se, que quando determinada molécula está reduzida, significa que ela ganhou elétrons. Forma oxidada, perdeu elétrons. Então, a ferredoxina ela doa elétrons aqui para o primeiro complexo que está oxidado, ganhou elétrons, foi para a forma reduzida. Esse primeiro complexo doa elétrons para o segundo. Quando a ferroproteína doa elétrons para a molibdênio ferroproteína, ocorre gasto de energia na forma de ATP. O complexo molibdênio ferroproteína, então, ganhou elétrons, passou à forma reduzida. Então, esse complexo doa elétrons para que o nitrogênio atmosférico seja convertido em amônia. E aí volta então para a forma oxidada. Então, a gente viu que quando um dos complexos, o complexo ferroproteína, doa elétrons para o complexo molibdênio ferroproteína, ocorre a hidrólise de ATP. O ATP ele precisa ser quebrado na presença de água, essa quebra sempre ocorre na presença de água, para liberar energia, para que então ocorra essa transferência. Então, quando o nitrogênio atmosférico ele é convertido em amônia, isso vai consumir energia.
Então, essa redução do nitrogênio atmosférico em amônia é uma reação bioquímica, gasta energia e é catalisada pela enzima nitrogenase. A equação ela pode ser resumida assim: nitrogênio atmosférico mais elétrons mais ATP e H+, catalisado pela enzima nitrogenase, forma amônia, hidrogênio, ADP mais PI. Então, para que ocorra o processo, gasta-se ATP e NADH, que usa elétron e hidrogênio, né? Esses ATPs e esses NADHs, eles foram produzidos pela oxidação do carboidrato que veio lá do processo fotossintético, ou seja, quem financiou essa conversão aí foi a própria planta. Lembrem-se que o processo ele é simbiótico. A bactéria ela tem uma assistência, né? Ela recebe para converter o nitrogênio atmosférico em amônia. E a planta recebe em troca o nitrogênio numa forma que ela consegue utilizar. Por que a bactéria fixa o nitrogênio para a planta? Quando a planta realiza o processo fotossintético, nós vimos que ela produz carboidratos. Quando a bactéria ela se associa com a planta e fornece nitrogênio, a planta fornece esses carboidratos para a bactéria. Esses carboidratos eles são oxidados e fornecem redutores para o bacteróide. A gente vai ver que esses redutores são utilizados no metabolismo da bactéria. O processo ele é catalisado por uma enzima denominada de nitrogenase. Então, ela utiliza o nitrogênio atmosférico e converte esse nitrogênio em amônia. Observem que o processo gasta energia. A enzima nitrogenase, ela possui íons ferro. A gente pode observar aqui a imagem da enzima. E possui também íons molibdênio. Então, esses elementos eles são essenciais para as bactérias realizarem o processo. Então, plantas que fazem fixação biológica têm uma certa demanda, né, por molibdênio e ferro. A conversão do nitrogênio atmosférico em amônia requer condições anaeróbicas, porque em condições aeróbicas, na presença de oxigênio, a enzima nitrogenase é desativada. Sem a ação da enzima, o nitrogênio atmosférico não pode ser convertido em amônia. Só que a bactéria ela necessita do oxigênio para realizar o processo de respiração. Então, se a nitrogenase não funciona com oxigênio e a bactéria não respira sem o oxigênio, como que o processo vai ocorrer? Existe uma forma de isolar a nitrogenase para que ela não entre em contato com o oxigênio e seja desativada. E assim, né, a bactéria continue recebendo oxigênio para que ela possa respirar. Então, como ocorre esse isolamento da nitrogenase? Ele é feito por meio da hemoglobina, ela consegue proteger a nitrogenase. A hemoglobina é uma proteína que é encontrada em altas concentrações no citoplasma das células que foram infectadas, e é ela que confere aquela coloração rosada aos nódulos. Parte dessa proteína é produzida pelo bacteroide e parte é produzida pela planta. Mas como que ela consegue proteger a nitrogenase? Então, ela consegue retirar o oxigênio presente no ar atmosférico e se transforma numa forma oxidada. E ela lança o oxigênio para dentro do nódulo numa quantidade suficiente para que a bactéria consiga respirar e de forma que não atrapalhe, então, a ação da enzima nitrogenase. Aqui nós temos o complexo enzima nitrogenase. Esse complexo é formado por duas subunidades, a subunidade ferroproteína e a subunidade molibdênio-ferroproteína. O processo começa com um doador de elétrons, que é a ferredoxina. Ela está então na forma reduzida. Lembrem-se, né, que quando determinada molécula está reduzida, significa que ela ganhou elétrons. Forma oxidada, perdeu elétrons.
Então, a ferredoxina ela doa elétrons aqui para o primeiro complexo que está oxidado, ganham elétrons, foi para a forma reduzida. Esse primeiro complexo doa elétrons para o segundo. Quando a ferroproteína doa elétrons para a molibdênio ferroproteína, ocorre gasto de energia na forma de ATP. O complexo molibdênio ferroproteína, então, ganhou elétrons, passou à forma reduzida. Então, esse complexo doa elétrons para que o nitrogênio atmosférico seja convertido em amônia. E aí volta então para a forma oxidada. Então, a gente viu que quando um dos complexos, o complexo ferroproteína, doa elétrons para o complexo molibdênio ferroproteína, ocorre a hidrólise de ATP. O ATP ele precisa ser quebrado, né, na presença de água. Essa quebra sempre ocorre na presença de água para liberar energia para que então ocorra essa transferência. Então, quando o nitrogênio atmosférico ele é convertido em amônia, isso vai consumir energia. Então, essa redução do nitrogênio atmosférico em amônia é uma reação bioquímica, gasta energia e é catalisada pela enzima nitrogenase. A equação ela pode ser resumida assim: nitrogênio atmosférico mais elétrons mais ATP e H+, catalisado pela enzima nitrogenase, forma amônia, hidrogênio, ADP mais PI. Então, para que ocorra o processo, gasta-se ATP e NADH, que usa eletrohidrogênio, né? Esses ATPs e esses NADHs, eles foram produzidos pela oxidação do carboidrato que veio lá do processo fotossintético, ou seja, quem financiou essa conversão aí foi a própria planta. Lembrem-se que o processo ele é simbiótico. A bactéria ela tem uma assistência, né? Ela recebe para converter o nitrogênio atmosférico em amônia. E a planta recebe em troca o nitrogênio numa forma que ela consegue utilizar.